Graça e paz, igreja. Deus te abençoe, amém? Que você receba de tudo aquilo que o Senhor tem para você essa noite. Nós temos muitas coisas para acontecer aqui e vamos participar da mesa do Senhor. E isso é maravilhoso, essa mesa que nos representa a vida, essa mesa que representa tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Então que você esteja atento às maravilhas do Senhor e tudo aquilo que o Senhor fez e tudo aquilo que o Senhor ainda faz por nós. Você está feliz por estar na presença do Senhor? Glória a Deus, Deus é bom. Vocês ouviram aqui eles orando pelo apóstolo. Talvez pense assim, o que aconteceu com o apóstolo? Ele estava aqui no nosso meio, na oração aqui, e ele precisou ir na Unimed, que não estava se sentindo bem. Ele foi fazer alguns exames ali, ele me ligou, disse assim que está tudo bem, que depois ele até posta um vídeo, uma mensagem para a igreja, passando como ele está, mas ele está tudo bem, precisou ir ali fazer alguns exames, então que você continue orando por ele, e eu vou trazer a palavra do Senhor para você. Estive trazendo essa palavra no culto da manhã, e vou estar trazendo a palavra agora também, amém? Se você assistiu já a palavra no culto da manhã, você vai reafirmar ela agora em nome de Jesus, amém? É avião, é tempestade, amém? Quem já ouviu a palavra sabe que tem algo a ver com aquilo que ele falou aqui. Ele não sabia, né? Amém? Mas glória a Deus, o Senhor é bom. E nós também, como o Bispo Clodoaldo disse, a pastora Cristiane está fazendo aniversário, glória a Deus. Que depois você, como ele disse também, dê um abraço nela. Nós vamos estar orando agora, já vamos orar pela palavra, vamos orar por ela, pela vida do apóstolo, pelas nossas vidas que estamos aqui também. Vamos orar, mesmo assentados, feche seus olhos para podermos ter mais um momento de oração. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por estarmos aqui, te agradecemos porque Tu és bom, Tu és maravilhoso e Tu és bendito. Clamamos a Ti para que o Senhor nos abençoe aqui agora. Clamamos a Ti para que nós possamos ouvir a Tua voz, que nós possamos ser abençoados por Ti. Que tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que é do homem, toda vontade do homem fique para trás e a Tua vontade se manifeste aqui no nosso meio. Clamamos a Ti neste momento também pela vida da pastora Cristiane, por mais esse ano de vida que ela está completando. Clamamos a Ti para que ela seja abençoada por Ti, que o Senhor dê saúde para ela, abençoe ela com presentes espirituais, que ela possa provar e desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para ela, que realmente o Senhor abençoe a vida dela, que o Senhor abençoe a casa dela. Ó Senhor, nós Te louvamos porque ela tem sido uma bênção aqui no nosso meio, tem sido usada por Ti, e clamamos a Ti para que ela continue sendo usada, para que ela continue, Senhor, sendo abençoada, para poder abençoar as pessoas. Também colocamos a vida do apóstolo diante de Ti, e clamamos a Ti para que o Senhor o cure, para que em nome de Jesus, como foi dito aqui, como foi orado, que ele seja restaurado em nome de Jesus. Clamamos a Ti pelo Teu poder, que nós possamos ser abençoados agora aqui neste momento, em nome de Jesus, amém. Amados, você pode abrir a palavra de Deus lá em Marcos, no capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 35, onde os discípulos entram num barco e passam por uma tempestade, amém? Deus é bom. Essa palavra aqui é uma palavra que eu tinha duas palavras com este tema. O tema é o que Jesus espera de você, o que Jesus espera de nós. E eu tinha duas palavras com este tema. Eu já tinha pregado a primeira palavra e ia pregar a segunda palavra quando começou a pandemia, e aí não deu certo, e depois ela ficou guardada lá, e eu acho que trouxe ela no culto da manhã, e vou estar trazendo ela também agora no culto da noite para vocês. Então que você esteja atento aí àquilo que o Senhor tem para falar com você. Lá em Marcos 4, a partir do versículo 35, diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam.
Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. A popa é o lugar de trás do barco. Dormindo sobre o travesseiro. Deixa eu voltar aqui onde eu estava. E se levantou-se grande, já estava a encher-se lá. E Jesus estava na popa dormindo, versículo 38, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Até aqui. Amados, os discípulos aqui, eles ficam surpresos, eles ficam admirados com aquilo que Jesus fez. Jesus fez o vento, em uma situação difícil aqui, o vento e ali a água se acalmar. Tudo aquilo que Jesus faz é maravilhoso, não é? Tudo aquilo que Jesus faz, toda obra é maravilhosa. Todo ato de Jesus é maravilhoso. E o Senhor continua ainda fazendo coisas maravilhosas. Aqui nós temos nesse texto um pouquinho antes de entrar nesse barco, Jesus, ele estava ensinando as pessoas através de parábolas. Jesus trazia vários ensinamentos às pessoas. E agora Jesus vai fazer uma travessia aqui. Ele vai passar para o outro lado. Ele vai agora para Gadara, para o outro lado do Mar da Galileia ali, que é um lago, para quem já foi para Israel sabe disso. E nessa travessia, agora, nós sabemos que do outro lado, se você continuar lendo o texto, ele vai fazer essa travessia para fazer uma libertação. Existe um homem lá do outro lado, endemoniado, um homem possesso de espíritos imundos ali, com muitos demônios, que precisava dessa libertação. Mas nessa travessia, como o bispo Clodoaldo disse, acontece algo diferente, acontece aqui uma tempestade. Eles enfrentam nessa travessia uma tempestade. Os discípulos talvez tenham pensado assim, que essa travessia seria um passeio de barco com Jesus, que seria apenas um simples passeio de barco. Mas Jesus sabia o que iria acontecer aqui. Jesus sabe de todas as coisas. Mas esse passeio, essa travessia, esse passeio de barco, Jesus sabia tudo aquilo que estava acontecendo, mas os discípulos não sabiam. Como eu disse, provavelmente eles achavam que era um passeio de barco com Jesus. Eles só não sabiam que existia aquela parte, era passeio com emoção ou sem emoção. Esse passeio era com emoção. Se você já esteve na praia, você já ouviu já naqueles banana boat, naqueles lugares, quando eles perguntam assim, o passeio é com emoção ou é sem emoção? Com emoção cai todo mundo no mar lá, amém? Então tem um passeio com emoção. Esse passeio aqui era com emoção. Pensa bem, essa travessia, eles enfrentaram uma tempestade aqui que quase destruiu o barco, e do outro lado, eles desembarcam do outro lado e encontram o quê? Um homem que andava em sepulcros ali. Então eles desembarcam num cemitério, onde tinha um homem cheio de demônios, que havia se machucando ali com pedras, que as correntes não podiam prender eles, provavelmente uma pessoa violenta ali, e isso que eles encontram. Então não era apenas um simples passeio. As tempestades, quando nós falamos de tempestade, as tempestades elas mudam o cenário de repente. Quando acontece uma tempestade, o cenário do local ele começa a mudar, as coisas começam a ficar diferentes ali. O cenário começa a ser transformado, como você já viu em reportagens aí que acontece, a gente olha e vê essas catástrofes aí, né, que vão acontecendo. Às vezes você olha um local tão bonito e de repente, por causa da tempestade, aquilo foi transformado, aquele local.
Eu de manhã estava citando alguns exemplos, e tem um exemplo, um dia eu moro numa chácara, nós estávamos na chácara ali, assistindo televisão, e de repente a gente começa a ouvir um barulho, se levantou uma grande tempestade ali, e de repente começa voar as coisas, uma árvore muito grande que a gente tinha, caiu metade da árvore, um angico com mais de 10 metros de altura, muito alto, metade dessa árvore caiu, começou um barulho, e eu com medo, falei assim, vai soltar, eu falei assim, vai acabar caindo no canil dos cachorros, fui lá, soltei o cachorro, os cachorros foram embaixo da árvore, eu falei, Senhor, cada situação, aí tive que ir lá embaixo da árvore que estava ventando, tirar os cachorros, ir lá socorrer os cachorros, colocar os cachorros num lugar seguro. Mas as tempestades, elas mudam o cenário, e de repente nas nossas vidas, nós também passamos muitas vezes por tempestades, passamos por coisas que acontecem na nossa vida de repente. Eu estou falando aqui, você está aí pensando, olha, já aconteceu isso de repente na minha vida, já aconteceu isso de repente na minha casa. As tempestades são situações que de repente elas acontecem, e elas mudam o cenário, de repente no momento de alegria, você recebe uma notícia de uma dificuldade, e de repente a situação, o ambiente se torna um ambiente triste, um ambiente onde nós estamos ali com alguma dificuldade, e vivemos isso, nós passamos por tempestades. Mas o importante, existem algumas coisas importantes que a gente precisa observar aqui, que são coisas que nos acrescentam. No versículo 35, nós temos aqui alguém dizendo para os discípulos, passemos para outra margem. Nós temos uma palavra aqui, e essa palavra não foi a palavra dos homens, foi a palavra do Senhor. O Senhor disse assim, nós vamos passar para outra margem. E quando nós falamos de palavra de Jesus, a palavra de Jesus, ela tem poder. Existe poder na palavra de Jesus. Não sei se você lembra, quando um centurião chegou até Jesus e disse assim, mandou seus servos ali, e disse assim, olha, o meu servo está doente, e eu gostaria que o Senhor orasse por ele. E aí Jesus diz assim, olha, eu vou até a sua casa. E esse homem diz assim, olha, eu não sou digno de te receber lá, mas eu sei que basta apenas uma palavra, e o meu servo vai ser curado. A palavra de Jesus tem poder. Nós ouvimos muito a palavra de Jesus, esta é a palavra do Senhor. Toda palavra que é lançada sobre você tem poder. A palavra é declarada sobre a sua vida. Você tem que viver por essa palavra. Irmãos, entenda, quando a palavra do Senhor é declarada, as coisas acontecem. Esse barco não afundou porque ele tinha a palavra do Senhor que ele ia passar para outra margem. Tinha uma libertação para ser feita ali. Mas nesse barco estava Jesus. E ele tinha dito uma palavra. Nós olhamos várias situações onde Jesus declara uma palavra e as coisas acontecem. Nós temos aquele homem que era um cego de nascença, e Jesus encontra ele ali junto com os discípulos. Você vai lembrar, esse cego não é o Bartimeu, é um cego que ele era de nascença, e os discípulos perguntam para Jesus, Jesus, quem pecou? Foi os pais, foi ele? E Jesus disse assim, não, esse ninguém pecou, é para que as obras aconteçam sobre a vida dele. E Jesus faz lodo, gospe no chão ali, uma forma diferente, não é? Faz um lodo ali e põe nos olhos desse homem, e diz assim, olha, agora você vai se lavar no tanque de Siloé. E este homem vai se lavar. Ele, com essa palavra que o Senhor declara sobre a vida dele, ele vai até o tanque. E o que acontece? Esse homem volta a ver. Porque existe uma palavra do Senhor. Quando existe uma palavra, as coisas acontecem sobre a sua vida. Você tem uma palavra sobre a sua vida? Você tem declarado palavras do Senhor sobre a sua casa?
Irmãos, nós oramos aqui, a palavra de Deus diz assim, nós oramos pela cidade, a igreja é autoridade na cidade, sabe por quê? Porque a palavra diz assim, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então isso que você fez tem poder, tem ação, e você espere que o milagre vai acontecer. As coisas vão acontecer, porque quando nós declaramos a palavra do Senhor, as coisas acontecem, as coisas começam a acontecer. Mas voltando aqui para o texto, quando nós entramos aqui em Marcos 5, que Jesus chega do outro lado, em Gadara, aqui, no capítulo 5 de Marcos aqui, nós olhamos ali que acontece a libertação de um homem, aquele homem que estava precisando dessa libertação, e esse homem ele tem um encontro com Jesus, e algo maravilhoso acontece, porque esse homem tem um encontro com Jesus. Quando nós temos um encontro com Jesus, as coisas maravilhosas acontecem na nossa vida. Você já teve um encontro com Jesus, não teve? Algo maravilhoso aconteceu na sua vida. Você está aqui hoje, está adorando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está aqui recebendo uma palavra do Senhor sobre a sua vida. E esse homem aqui, que tem um encontro com Jesus, as coisas maravilhosas acontecem sobre a vida dele, porque esse homem, ele tinha uma legião de demônios sobre ele. Era um homem que andava, se você for ler os outros evangelhos, sem roupa. Diz assim que eles aqui, no versículo 3 e 4 de Marcos 5, diz assim, que muitas vezes eles tentavam prender ele em cadeias, e ele arrebentava as cadeias. Muitas vezes tentavam pôr grilhões nele, e ele quebrava esses grilhões. Muitas vezes tentavam segurar, e nada podia conter esse homem. Um homem que andava ali nos sepulcros, no cemitério, na nossa linguagem de hoje, andava entre os túmulos ali com pedras, se machucando, provavelmente um homem muito violento, e esse homem é liberto. Jesus pega essa legião de demônios, fala para essa legião ser lançada, ir para os porcos, e os porcos se arremessam ali, num abismo ali, num barranco ali, caem no mar e morrem afogados. E esse homem é o quê? Esse homem é liberto. E agora esse homem que andava nessa situação, que tinha a sua vida nessa situação, porque, irmãos, nós aprendemos muitas coisas com Jesus. Você lembra como eu disse no começo, antes do capítulo 4 aqui, o que Jesus estava fazendo no capítulo 4, antes do versículo 35? Jesus estava ensinando as pessoas, e nós aprendemos muito com Jesus, com aquilo que Ele faz. Você tem que aprender a cada dia com o Senhor. E esse homem então aqui, ele sendo liberto, ele sendo agora... ele tendo a sua vida transformada, o que acontece? Esse homem agora tem uma nova aparência. Em Marcos 5,15, se você abrir lá, agora você encontra esse homem, se você ler o versículo, você encontra ele agora assentado aos pés de Jesus. Se você ler os outros evangelhos, você encontra ele agora vestido, você encontra ele agora em perfeito juízo. O plano do diabo, o plano de Satanás para esse homem foi frustrado. Jesus veio para frustrar os planos do diabo. O diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Jesus veio para que você tenha vida, e tenha vida em abundância. O plano do diabo foi frustrado, esse homem agora está transformado, está ali sentado ouvindo Jesus, está ali com a sua vida totalmente diferente, com a sua aparência totalmente diferente. E agora eu fico pensando, as pessoas, os homens dali de Gadara, daquela terra, vieram ver o que tinha acontecido, e eles viram esse homem de uma forma diferente. Mas se a gente olhar aqui,
ao invés deles darem glória a Deus, porque quando você vê uma maravilha do Senhor, você dá glória a Deus, não dá? Ao invés deles darem glória a Deus, sabe o que eles fazem? Leia no versículo 17. Eles pediram para Jesus se retirar daquela terra. Você pode achar assim, pastor, como? Sim, eles pediram para Jesus se retirar daquela terra. Porque provavelmente a sua visão, o foco deles estava de uma maneira errada. Talvez eles estavam olhando o prejuízo talvez que tiveram ali com os porcos, com mais de 2.000 porcos, como a palavra de Deus relata aqui. Talvez os olhos deles estivessem em algo que aconteceu sobrenatural ali, uma transformação de uma pessoa, mas talvez aquilo tenha gerado medo neles. E eles já estão aqui, estão pedindo para Jesus se retirar daquela terra. Ao invés de darem glória a Deus, eles pedem para Jesus se retirar daquele local. Irmão, você pode pensar assim, como isso pode acontecer? Sabe como isso acontece? Quando nós não estamos com o foco correto nas coisas do Senhor. Nós não reconhecemos as maravilhas do Senhor. Nós estamos olhando para outras situações, estamos dispersos, porque o Senhor, Ele continua fazendo maravilhas. Você ter tido um encontro com Jesus, isso é uma maravilha, irmãos. O que você não pode é perder o seu primeiro amor. Você não pode perder aquilo que você já conquistou, tirar os seus olhos do Senhor. E outra coisa que nós temos aqui nesse texto, que nós aprendemos aqui também, nós olhamos esse homem, depois que ele foi liberto, se você ver o versículo 18 e 19 de Marcos 5 aqui, você vai ver que ele chega para Jesus, e ele diz assim, Jesus, deixa eu ficar contigo. Um homem que vivia com a sua vida destruída, agora está querendo caminhar, está querendo andar junto com Jesus, está querendo ir junto com Jesus. Mas Jesus disse assim para ele, não. Jesus não levou ele junto. Jesus disse assim, olha, você vai e compartilha a compaixão que eu tive com você. Você compartilha aquilo que aconteceu com você. Mas Jesus disse não para ele. Jesus disse assim, olha, você vai ser usado aqui neste local. Uma coisa que você tem que entender, irmãos, e tem que ter discernimento, que Deus às vezes quer usar você no lugar onde você está. No lugar que você se encontra, talvez no seu trabalho, no seu bairro, na sua escola, nas pessoas que você tem contato, e muitas vezes as pessoas ficam esperando, olha, eu vou ser usado um dia, e eu estou esperando porque eu vou ter um chamado para ir para lá, para ir para cá, para ir para lá, e de repente você está esperando tanto, e o Senhor quer usar você no lugar que você está. Você recebe isso, você quer ser usado, então seja usado no lugar que você está. Mas esse homem, glória a Deus, porque nós olhamos no versículo 20, que ele começou a proclamar Jesus, ele realmente entendeu, o não de Jesus é bom, até o não de Jesus é maravilhoso, porque é a vontade do nosso Deus, é a vontade de Jesus para as nossas vidas. Como que você recebe um não? Como você recebe um não na sua vida? Eu disse no culto da manhã que outro dia, numa certa ocasião que eu preguei na rede de jovens, eu recortei um print de uma adolescente que tinha entregue a sua vida para Jesus, não daqui da igreja, amém? De um post aí nas mídias, e essa menina dizia assim, cada não que eu recebo do Senhor, parece que os céus se fecham, que o Senhor não quer falar comigo, que o Senhor não quer me usar. Tome cuidado.
Tome cuidado como você, quando Jesus quer te usar num lugar e você está achando que Jesus está dizendo não para você. Você está lutando contra isso. Se Jesus não te levar para algum lugar, pode ter certeza que Ele tem o melhor para você. Jesus quer nos ensinar. Ele espera isso de nós. Mas vamos lá, vamos continuar. Quando Jesus volta então, no seu retorno, quando Jesus volta para o barco, quando Ele retorna para o outro lado, Ele encontra uma multidão. Jesus continua, mesmo sendo rejeitado naquela terra, não pense que isso parou Jesus. E como nós aprendemos com Jesus, nós também não devemos parar, mesmo quando sofremos uma situação que não nos agrada, porque passar por uma rejeição não é bom, não é? Eu entendo isso, ser rejeitado, isso não é bom, mas existem várias situações que nós podemos estar passando de dificuldades, mas que isso não venha nos parar. Isso não parou Jesus. Quando Jesus volta e já para na outra margem de novo, Ele já tem ali Jairo esperando Ele, pedindo pela sua filha, e Jesus vai com Jairo. No meio do caminho, uma mulher que existia uma hemorragia de muitos anos, toca em Jesus e acontece cura ali. Os discípulos não tinham nem percebido e a cura tinha acontecido. Isso é algo maravilhoso, não é? Às vezes nós estamos no meio do louvor, a gente nem percebe, como os discípulos, e está acontecendo uma cura na sua vida. De repente você nem percebe e está acontecendo uma cura lá na sua casa. De repente está havendo uma transformação, uma entrega da pessoa da sua família que você está clamando e o Senhor está transformando. Sabe por quê? Porque os milagres, as maravilhas do Senhor acontecem. E o que Jesus espera de nós? Que a gente esteja aprendendo com Ele a cada dia, que a gente esteja caminhando com Ele a cada dia. Ele continua, mas vamos estar voltando agora para a travessia, para o momento aqui do texto que nós lemos, para essa travessia, para a tempestade aqui, que às vezes nós passamos por muitas tempestades, mas nós olhamos aqui, qual que foi a reação dos discípulos? Eles ficaram desesperados aqui. Eles acharam, que o barco iria afundar. Qual que é a sua reação quando você passa por alguma dificuldade, quando você passa por alguma luta? Qual é a sua reação? Os discípulos aqui ficaram desesperados. E o que eles esperavam de Jesus? Eles esperavam que Jesus fizesse algo ali, e Jesus esperava algo deles. Jesus esperava que eles tivessem fé, que eles não fossem tímidos. Lembra aqui no versículo 40 de Marcos 4, diz assim: então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Jesus esperava que eles tivessem fé. Jesus quer nos ensinar. Qual é a nossa reação diante das dificuldades? Quando nós estamos passando por alguma dificuldade, a gente começa a ter fé, nós temos aplicado a fé que nós temos. Quando nós estamos passando por alguma dificuldade, nós começamos a caminhar e esperar no Senhor. Você entende isso? O que Jesus espera de nós? Ele espera que a gente continue. Ele espera que você tenha fé. Ele espera que você avance. Que você realmente receba das maravilhas do Senhor. Mas eu gostaria que, diante dessa pergunta, o que Jesus espera de você, eu gostaria que você entendesse algumas coisas. Que você realmente percebesse algumas coisas aqui. A primeira coisa que eu gostaria que você entendesse, que nós não devemos colocar limites no que Deus espera de nós. Você não deve colocar limites no que Deus espera de você. Muitas vezes nós perguntamos, às vezes em algumas situações,
nós perguntamos para as pessoas, o que você acha que o Senhor espera de você? Às vezes são situações, são respostas muito limitadas. Eu espero que o Senhor espera de mim que eu seja uma pessoa boa. Amém. Isso está certo, não está? Mas o Senhor espera muito mais de você. Nós temos que tomar cuidado para não colocarmos limites naquilo que o Senhor espera de nós. Existem muitas coisas que o Senhor quer usar a sua vida. Não coloque limites nas coisas que o Senhor quer fazer com você, através da sua vida. Às vezes, se a gente não toma cuidado, nós temos que observar uma situação aqui. Os discípulos olharam aquilo que estava acontecendo ao seu redor. O que eles viram? Jesus dormindo, e dali eles tiraram o quê? A decisão deles. Tiraram o conceito deles, que as coisas tinham perdido o controle. E Jesus espera de nós que a gente sempre tenha fé, que Jesus nunca perdeu o controle da situação. Aquele barco não estava perdido. Você tem que entender que na sua vida você pode estar passando por alguma dificuldade, mas que o Senhor não perdeu o controle da situação. Talvez você tenha que buscar a vontade do Senhor para a sua vida, mas o Senhor nunca perde o controle da situação da sua vida. O Senhor sempre se mantém no controle, e Ele sempre tem algo novo para nós. Nós temos que tomar muito cuidado com os conceitos. O homem, ele olha a aparência, o Senhor, ele vê o coração. A visão do Senhor é diferente. Você lembra lá em 1 Samuel 16, quando Samuel é enviado ali para ungir Davi? Você lembra o que aconteceu? Qual que é a direção que Deus deu para ele? Olha, vai lá que eu tenho um novo rei, você vai ungir, você vai na casa de Jessé. Ele foi lá, não foi? Versículo 6 de 1 Samuel 16, o que diz? Diz assim que ele primeiro olhou ali Eliabe. Falou assim, eis que está o servo do Senhor aqui agora na minha presença. Estou na presença do servo do Senhor. Porque ele olhou a altura. Ele estava acostumado, ele já tinha visto Saul, como Saul era alto. Ele achou que a aparência, alguém que o Senhor iria escolher, seria alguém alto. E o Senhor não deixa o profeta errar. O Senhor diz assim para Samuel, Samuel, o homem vê o externo, mas eu vejo o interior. Se você estiver com o Senhor, intimidade com o Senhor, se você estiver realmente não colocando limites para o Senhor não vai deixar você errar. Então tome cuidado, que nós não devemos colocar limites na espera, nós não devemos colocar limites no que Deus espera de você, amém? Outra coisa que eu gostaria que você entendesse, é que a gente tem que se colocar no lugar correto. Tem a parte de Deus e tem a parte nossa, não tem? Qual que é a parte de Deus? A parte de Deus é o impossível. E a nossa parte é ter fé e não ser tímido. A parte de Deus é o impossível. A gente olha para as nossas vidas e olhamos muitas vezes causas impossíveis, nós olhamos e pensamos assim, olha, isso é impossível acontecer, então é com Deus. A nossa parte agora é o quê? A nossa parte é ter fé. Como nós fizemos aqui no começo, nós oramos, não oramos? Essa é a parte da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não coloque limites, você tem autoridade. Não deixe outra pessoa dizer o contrário para você. Você tem autoridade no mundo espiritual. Lá em Atos 12, Pedro está preso.
Pedro está preso numa prisão. Herodes tem a intenção de matá-lo. Herodes já havia passado ao fio da espada vários ali, e ele iria matar Pedro. E Pedro está numa prisão agora. Pedro aprendeu muitas coisas com o Senhor, não aprendeu? Pedro, como que ele está nessa prisão? Dormindo, como Jesus. Sabe da intenção de Herodes, de matá-lo, mas Pedro ali está como? Está dormindo, em Atos 12. No versículo 6 diz assim, que um anjo aparece ali, e Pedro dormindo, de repente aparece um anjo e traz uma luz sobre essa prisão, a luz do Senhor, um anjo do Senhor, e diz para ele assim: coloque as sandálias, pegue a capa e venha comigo. O sobrenatural acontece ali. O sobrenatural acontece, irmãos. Nós temos que entender, essa é a nossa parte, de orar. Você sabe aqui no texto o que diz? Diz assim que Pedro estava preso e havia oração incessante da igreja. A igreja continuava orando, porque a igreja tem poder. E aconteceu o sobrenatural sobre a vida de Pedro. Coisas maravilhosas. O portão se abriu automaticamente. Olha que não tinha PPA naquela época, hein? Nem, sei lá, as outras marcas aí do controle do portão. Fazendo uma propaganda que quem sabe eu ganho alguma coisa, né? Mas não tinha o portão eletrônico e o portão se abriu. O primeiro portão eletrônico foi aquele. O portão se abriu automaticamente. Coisas sobrenaturais acontecendo. Você quer que coisas sobrenaturais aconteçam sobre a sua vida? Continue orando. Continue aprendendo com o que o Senhor tem para te ensinar. E as coisas sobrenaturais vão acontecer sobre a sua vida. Você tem que ter fé e receber isso sobre a sua vida. As coisas vão acontecer. Outra coisa que eu gostaria que você observasse aqui, é que aqueles homens, eles já tinham visto muitas coisas, eles estavam, como eu disse, Jesus estava aqui em Marcos 4, ensinando as pessoas ensinando as pessoas através de parábolas, estava ensinando as pessoas, mas eu gostaria que você entendesse que o viver o momento, ele é diferente de quando nós aprendemos só ouvindo. Viver o momento, ele é diferente de quando nós vivemos, diferente de quando nós só ouvimos. Você está entendendo? A gente olhar e viver uma situação é diferente de quando nós só ouvimos. O bispo Clodoaldo disse do avião aqui, né? Falou do avião, falou que montou no avião. Nós somos homens de fé, mas a hora que chega, que o negócio sobe, que não tem como, né, assim, você não consegue achar muita segurança nele. E no culto da manhã eu compartilhei 2 exemplos aqui. Vou compartilhar com vocês também, amém? Teve uma situação, eu estava compartilhando, de um momento que os jovens tiveram, quando eu era líder da rede de jovens. Nós fomos na faculdade, fomos ali ter uma aula de anatomia, e um dos pastores aí, alguns pastores, também não posso falar um só, tiveram uma ideia de fazer uma brincadeira ali, e colocar uma pessoa, porque na faculdade, na aula de anatomia, você lida ali com um cadáver, né? Eles falam peça, mas são cadáver de pessoas ali. E ali colocaram uma pessoa que tinha vida. Uma das pessoas está aqui na minha frente, o presbítero Paulo, que tinha vida. Deitamos a pessoa ali, cobrimos a pessoa e começamos a explicar e nos dar um susto, fazer uma brincadeira com os jovens ali. E ali é impressionante, quando a gente olha aquilo que acontece. Vários casais de namorados ali, as pessoas juntas ali, o namorado, né, segurando a mão da namorada, mas de repente, quando o morto veio à vida, né, que nós oramos ali, uma brincadeira, mas aconteceu, o morto voltou, e irmãos,
O que teve de homem largando a namorada lá, de jovem. Eles foram ali como João Batista, preparar o caminho para a fuga. Né? João Batista não preparou o caminho para Jesus, esses meninos também saíram todos correndo. Ficou namorada sozinha ali. Como é diferente quando nós vivemos a situação. E por que eu estou falando isso para você? Porque você tem que se preparar. Porque quando você viver a situação, você acha que foi fácil para esses homens aqui, de repente num temporal, o barco quase começou a afundar e a coisa começa a bater, e você olha o mestre dormindo, eles olharam para a situação no local ali. Foi uma situação difícil, que você precisava estar preparado para aquilo. Jesus cobrou deles um preparo. Cadê a fé? Porque a hora que você vive a situação, é diferente de quando você está só ouvindo. Eu citei um outro exemplo também, vou citar, você já falou do avião, né? Há muito tempo atrás, a empresa que eu trabalho, os donos lá iam ver um avião, está o Ricardo que trabalha lá também aqui, o pessoal ia ver um avião e um dos donos falou assim, vamos lá, nós vamos ver um avião. Eu falei, vamos junto, né? Oportunidade de andar de avião sem pagar nada, né? Legal, vamos lá ver o avião. E a gente foi lá ver o avião, aí chegamos lá, o avião era para fazer um teste, para fazer um voozinho lá. O tempo estava bom, estava assim normal, mas de repente, a hora que a gente... Aí eu fui montar no avião, o avião estava lá mudando a configuração, não tinha banco no avião lá atrás. Falei, eu vou sentar daqui atrás, não tem problema não. Liguei meu celular, falei, vou gravar até um videozinho aqui. Liguei meu celular, comecei a gravar o videozinho. O avião decolando, começou a correr tudo bem, mas daqui a pouco o tempo começou a fechar, o avião começou a entrar numas nuvens lá e o tempo começou a mudar. E eu tranquilo, fazendo o vídeo, né, filmando para fora a paisagem, e aí um dos donos da empresa perguntou assim, que estava junto comigo, estava eu, o dono da empresa, e o piloto perguntou assim para o piloto, é normal isso? Porque o avião começou a chacoalhar. Ele perguntou assim, é normal isso? E o piloto não respondia, irmãos. E ele estava ouvindo, ele segurava o negócio, virava lá o controle do avião, e eu olhando aquela situação, e eu filmando, né? Aí a filmagem já começou a ficar meio tremida, porque eu tenho fé, irmãos, mas na hora que você vai viver, eu estava lá atrás, não estava preso no cinto de segurança, chegou um momento que o homem falou assim, o piloto disse assim, está ventando muito. A hora que ele falou isso, eu joguei o celular no chão, tinha uns cintos de segurança, não tinha banco, mas eu me amarrei, devia ter uns 3 cintos de segurança, eu pus todos em mim, amarrado, me amarrei tudo com o cinto lá, e falei, o quê? Joguei o celular no chão, e acho que Deus queria tratar comigo, né? Porque, como eu disse no culto da manhã, o celular ficou filmando o meu rosto. Mas fica tranquilo, eu já apaguei esse vídeo, porque não podia, ainda mais do jeito que vaza vídeo hoje em dia. E eu sou um pastor, preciso levar você à fé. Amém? E você estava falando de avião, né? Mas, amados, por isso que nós temos que nos preparar, porque quando a gente vive situações, quando a gente passa por algumas situações, é diferente quando nós estamos só ouvindo. Eu nunca imaginava que o tempo ia fechar, eu não sabia que aquele passeio de avião era com emoção também. Aqueles discípulos, eles não sabiam disso. Se a gente olhar, se você continuar lendo o Evangelho de Marcos, na próxima vez, no capítulo 6, quando Jesus anda sobre as águas, quando os discípulos foram entrar naquele barco lá, Jesus precisou compelir os discípulos para entrar no barco, porque com certeza eles estavam lembrando daquilo que aconteceu. Agora já era uma forma diferente, né? Eles sabiam da história. Mas a gente viver a situação é diferente daquilo que a gente está ouvindo. E voltando aqui para o texto, nós precisamos nos preparar, nós precisamos estar preparados,
para quando a gente entrar em alguma tempestade, em algum momento de dificuldade, a gente colocar os nossos olhos no Senhor, a gente entender que a situação não saiu do controle do Senhor, a gente entender, como nós olhamos no texto aqui, que nós estamos aqui vendo as maravilhas que o Senhor fez, diante de uma situação tão difícil, o mar, a água se acalmou e o vento parou. Uma outra coisa que eu gostaria que você entendesse, olhando para essa mensagem, e entendendo, olhando e verificando o que Jesus espera de você, é que nós temos que verificar se Jesus está no nosso barco. Quando eu falo barco, talvez você possa entender os seus sonhos, o seu caminhar, nos seus propósitos. Jesus está nos seus propósitos? Jesus está caminhando junto com você? Os seus propósitos estão alinhados com os propósitos do Senhor? Você tem que tomar cuidado, porque se você estiver no controle da sua vida, no controle do seu barco, e você tomar uma decisão, eu vou seguir o meu caminho, talvez você vá para a tempestade. Talvez o caminho que você está tomando, a direção que você está indo é uma direção errada, é a direção da tempestade. E se Jesus não estiver no seu propósito, as coisas podem ficar graves. Você já pensou se Jesus não estivesse nesse barco? O barco ia afundar. Se não tivesse uma palavra sobre eles passarem para outra margem. Por isso, tome cuidado de você fazer as coisas sozinho, fazer pelas suas forças, não estar tomando decisões mediante a vontade do Senhor, mediante aquilo que o Senhor tem para você. Para que a gente possa orar aqui e tomar a ceia, nós temos que estar atento, porque hoje há um conceito de crescimento errado, que nos leva a uma independência. Quando nós crescemos em intimidade com o Senhor, nós nos tornamos cada vez mais humildes diante do Senhor, nos tornamos mais quebrantados diante do Senhor, e não vamos amadurecendo, e achando que nós estamos nos tornando independentes. Pelo contrário, com o Senhor nós vamos nos tornando cada vez mais dependentes do Senhor. Como eu disse, com os nossos corações quebrantados. Vamos clamando ao Senhor e vamos crescendo, amadurecendo, para provar alimentos mais sólidos. Vamos avançando na palavra de Deus. Nós temos que estar atentos a isso. O mundo, ele ensina, principalmente quando nós olhamos conceitos da área financeira, quer levar você a uma situação de independência. Isso é bom a gente ser independente financeiramente, não é bom? É bom. Quando a gente diz assim, olha, eu já atingi, hoje estou ganhando bem, estou próspero, isso é bom. Mas não se esqueça que você é dependente do Senhor. Porque de repente você começa a se estabilizar tudo, e agora eu posso dizer assim, olha, se não acontecer isso, eu vou embora da igreja. Se acontecer aquilo, eu não preciso mais. Quando a gente amadurece, a gente se torna cada vez mais dependente do Senhor. É isso que o Senhor espera de nós. É isso que o Senhor espera de você. Vamos orar? O que o Senhor espera de nós? Pode permanecer sentados, amém? Nós vamos estar orando. O que o Senhor espera de nós? O Senhor espera que a gente caminhe na sua palavra. O Senhor espera que a gente entenda que o Senhor, Ele tem as melhores decisões para nós.
O Senhor espera de nós que a gente tenha um conceito correto do Senhor. O Senhor, Ele é aquele que nos traz maravilhas sobre nós. Irmãos, eu gostaria que você imaginasse a tempestade que os discípulos entraram. E quantas situações nós passamos por dificuldades, por momentos difíceis. Mas depois que a tempestade passa, aqui disse assim que veio grande bonança. A gente pode ver a maravilha do Senhor acontecendo sobre as nossas vidas. O nosso Deus é um Deus bom, e nós aprendemos com Ele. Ele espera que você tenha fé. Ele espera que você continue avançando. Mesmo quando você foi rejeitado, mesmo quando você enfrentou uma situação de dificuldade, quando você ouviu alguma palavra de dificuldade, você tem que continuar. O nosso alvo é o Senhor. O nosso alvo é o Senhor, é aquele que tem maravilhas para você. Vamos orar? Agora eu gostaria de convidar você a se colocar em pé. Nós vamos estar orando aqui, orando ao Pai, para que as coisas aconteçam sobre as nossas vidas. O que Jesus espera de nós? Qual momento nós estamos vivendo? Qual a nossa reação? Como nós olhamos aqui, Ele espera que você tenha fé, que você avance, e vai vir a bonança sobre a sua vida, vai vir o tempo de calmaria, você vai ver a tempestade passando, e as coisas se abrindo. Na tempestade a gente não consegue enxergar muitas coisas, mas a hora que ela passa, você vai ter a visão daquilo que Deus tem para você. A hora que a tempestade se acalma, você tem visão daquilo que Deus tem preparado para você, das maravilhas, das coisas boas. Vamos fechar nossos olhos. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, porque Tu és um Deus bom, Tu és maravilhoso, e nós queremos agora tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Queremos do Teu poder, das Tuas bênçãos, das Tuas maravilhas, de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Se existe algo que possa estar bloqueado, algum tipo de bênção que possa estar presa, que não está chegando até nós por alguma ação das nossas vidas ou alguma ação maligna, que isso caia por terra em nome de Jesus e essas bênçãos cheguem sobre a vida dos Teus filhos. Que eles recebam de tudo aquilo que o Senhor tem para eles, recebam do Teu poder, das Tuas maravilhas. Senhor, Tu és um Deus bom, Tu és aquele que faz a tempestade cessar, Tu és aquele que nos permite recomeçar, Tu és aquele realmente que nos trouxe das trevas para a Tua luz, Tu és aquele realmente que nos abençoou, Tu és aquele que diz que jamais nos deixará, que jamais nos abandonará. Aleluia! Tu és maravilhoso. Nós entendemos, nós não queremos colocar limites naquilo que o Senhor espera de nós, nós não queremos colocar limites naquilo que o Senhor pode fazer com as nossas vidas. Nós queremos tudo aquilo que é de direito nosso, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, nós queremos. Nós abrimos os nossos corações agora, nós abrimos as nossas vidas. Irmão, amada igreja, abra o seu coração para o Senhor. Eu gostaria de orar com você, você que está passando por um momento de tempestade. Feche seus olhos, igreja, para que nós possamos ter um momento de liberdade. Você que está passando por tempestade, você que está passando por algum momento difícil, e está precisando que o Senhor te abençoe, que você que está precisando ver o poder, o sobrenatural sobre a sua vida,
Você que está passando por algum momento, talvez dentro da sua casa, na sua família, no seu trabalho, e talvez na sua própria vida, e você precisa da intervenção do sobrenatural sobre a sua vida, eu gostaria que você levantasse a sua mão. Amém. Fique com a sua mão bem levantada. Eu gostaria que os pastores, os presbíteros estivessem orando por você, pelas pessoas que estão com as mãos levantadas agora. Aleluia. E você continue orando. Eu gostaria que você continuasse orando agora, que você continuasse clamando ao Senhor, para que as maravilhas do Senhor aconteçam sobre a sua vida. Você tem uma palavra sobre a sua vida, não tem? Você tem uma palavra que o Senhor jamais se deixará, jamais te abandonará. O Senhor te chamou para ser próspero, o Senhor te chamou para ser abençoado, para ver o poder de Deus sobre a sua casa. Então que você receba isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Irmãos, eu gostaria que, se você continue, as pessoas que estão passando por tempestade, por alguma dificuldade, que precisam do sobrenatural, continue com as suas mãos levantadas. Nós vamos orar por você. Pastores, presbíteros, diáconos, podem tocar nas pessoas, orem por elas. Amém? Nós queremos orar pelas pessoas. Os diáconos podem fazer isso também. Toquem nas pessoas, orem pelas pessoas. Aleluia. E amados, você que agora tem uma situação, você que tem um familiar que você está lembrando o nome dele, e você está lembrando da situação que ele está passando, eu gostaria que você agora, no lugar onde você está, colocasse a vida desse familiar diante do Senhor. O nosso Deus é aquele que olha, que sabe todas as coisas, Ele é onisciente, Ele sabe a situação que você está passando. Eu gostaria que você clamasse por essa pessoa agora, para que o sobrenatural aconteça sobre essa pessoa. Aleluia. Espírito Santo de Deus, se mova nesse lugar. Nós te damos total liberdade para que a tua unção aconteça, para que o sobrenatural aconteça, para que as pessoas sejam libertas de qualquer barreira que elas tenham colocado, para que o sobrenatural aconteça sobre as suas vidas. Nós nos revestimos com o teu sangue, com o teu poder, com as tuas maravilhas. Aleluia. O Senhor pode todas as coisas, Tu és aquele que pode o impossível. A nossa parte é ter fé, que você tenha fé nesse momento, para ser abençoado. Aleluia. Tu és santo, Senhor, bendito Tu és. Aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor, bendito. Olha para o Teu povo, Senhor. Abençoa essas pessoas, que em nome de Jesus caia por terra todo o plano do inimigo, todo o plano de Satanás, toda armadilha, todo tipo de corrente seja quebrada em nome de Jesus. Toda palavra contrária que possa ter sido declarada sobre a sua vida, sobre o seu casamento, que essas palavras contrárias caiam por terra em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida palavras de bênção, palavras de vitória. A palavra do Senhor diz assim, que nós somos mais do que vitoriosos. Então que a vitória do Senhor esteja sobre a sua vida. Eu profetizo sobre a vida da sua família. Seus filhos crescerão debaixo do poder do Senhor, debaixo da tua unção, debaixo de tudo aquilo que o Senhor tem para eles, em nome de Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor, bendito Tu és, Senhor, santo, santo Tu és. Aleluia, amém, aleluia. Todos que estavam com as mãos levantadas, já oramos, amém? Glória a Deus. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, não é? Glória a Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos